o Espírito Santo tem que dar o bebedouro, apertar a torneirinha, ele está quase cheio. Aceitei a pessoa de Cristo, tem certa tranquilidade, como somos só funcionários. Por graça e misericórdia de Deus, o irmão Laércio tem entendido, segundo a sabedoria de Deus, em investido tempo, não só em estar prezando pelos fregueses, ganhando ali um din-din para o pão de cada dia, mas ele tem também investido em aprofundar sobre liderança, sobre professores de escola bíblica, o que eu posso fazer e eu tenho a habilidade natural, principalmente para estar fazendo ao Senhor. Isto, são vidas que vão se chegando ao Senhor, consagrando. O que é uma consagração? É uma separação, um discernimento. Quem tem o raciocínio lógico sadio vai usar, exercitar e ver da necessidade. Puxa vida, quantos professores tem esta igreja? Nós começamos a cantar, irmã Lourdes, isso mais aquilo, puxa vida, está faltando pessoas. Tanto é que o clube bíblico foi preciso ser interrompido por falta de professores. Estão vendo, amados irmãos? Então nós olhamos para este apelo de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, e parece ser uma coisa tão lá do passado, Não, ela é muito mais atual do que nós compreendemos. E aí, ligando esta lição na outra, nós vimos a importância de termos o Espírito Santo e enchermos, Não vamos contentar como só, não vou usar pouco. Não, vamos encher do Espírito, através de orações e aprofundamento no estudo da Palavra de Deus. Então, isto é importante. Hoje nós vamos ver características de uma vida consagrada. O que caracteriza, mostra uma vida consagrada ao Senhor. Esse apelo urgente, por vidas consagradas. Vamos pensar em algo bem prático e assustador, Por que assustador? Porque a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que veio consciente, se preparou para atravessar por ela a morte física, ele se assustou. Então vamos pensar, por exemplo, se vocês que aqui estão, ou aqueles que estão conosco na transmissão, eu soubesse que eu morreria amanhã, o que eu faria hoje? Se eu soubesse, tivesse certeza absoluta de que amanhã eu partiria deste mundo. Para aqueles que já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, vão ficarem no impasse, como Paulo ficou. Puxa vida, me é muito melhor estar com o Senhor. É difícil atravessar o vale, o Rio Jordão, o mar, é difícil, a morte, sim.
muito difícil, mas para quem recebeu a Jesus, é como Paulo, olha, é muito melhor eu estar lá do que aqui. Aí nós ficamos divididos, não, né, em pensamentos tão somente como a própria pessoa do Salvador teve, né, de ter pavor da morte. Senhor, não dá para me livrar desta hora, né? Isso é parte, é realidade nas nossas vidas, mas nós pensamos, olha, se for para eu ser uma bênção, me separar mais e ser útil na obra do Senhor, no corpo de Cristo, na igreja, Senhor, que permitas eu estar aqui. Lembra-se daquele profeta? Foi um outro profeta na casa dele, né? Se não me engano, acho que foi um rei. Eu tenho uma memória muito ruim para lembrar, os irmãos vão me ajudar. E vai lá e fala, olha, você vai morrer. Prepara a sua casa, porque olha, né, você vai morrer. Diz a palavra de Deus que esse nosso conservo no passado chorou, orou, né, virou-se para o lado da parede no seu, né, leito, na sua cama, e orou e chorou a Deus. Aquele que veio trazer aquele recado, você certamente morrerá, Deus falou, olha, volta lá. O negócio mudou, né? Vai lá e fala para ele que a sua oração foi ouvida, eu vou dar para ele mais 15 anos. Então vejam que é maravilhoso nós estarmos nesse impasse de Paulo. Olha, é muito melhor estar com o Senhor, para quem tem, né, e já recebeu Jesus. Mas, Senhor, se for para eu ser uma bênção aqui, como esse conservo no passado, né, viu a necessidade e tudo mais, né, ele pediu e o Senhor concedeu mais 15 anos a ele. Imagina as experiências que ele teve, a dedicação, a maior separação, né, que ele teve realmente na obra de Deus, como isso foi decisivo. Então nós olhamos para esses aspectos e características de vidas que se consagraram ao Senhor. Tanto Paulo. Lembra que uma vez ele foi apedrejado, sofreu vários naufrágios e sempre ele esperando. Lembra daquela viagem do capítulo 19 lá de Atos dos Apóstolos, né? Eles enfrentam grande tempestade e afirma a palavra de Deus, aquele que escreveu as narrativas, dizendo, olha, já havia fugido todo o nosso ânimo, nós nem queríamos mais alimentar fisicamente. Aí Deus manda, não sabemos se um anjo, alguém fala a Paulo, fala, olha, fica tranquilo, né? Não vai perder uma alma viva sequer. Vejam que bênção. Então, quantas experiências e perigos de morte, como afirma literalmente o próprio Paulo, ele atravessou, e Deus durante muito tempo ainda permitiu ele viver, e que bênção e que separado ele foi para a obra de Deus, não é verdade? Algum irmão ou irmã talvez gostaria de mencionar alguma característica, né, atitude, coisa que alguém faça, né, que realmente aponte por esse lado, como nós estávamos olhando, não só para a vida do irmão Laércio, mas muitos irmãos que aqui estão, né, durante as semanas, à noite eles deixam aquilo, né, olha, não deu para terminar, olha, ixi, hoje eu cortei 2 cabelos só, meu Deus, deixa isso para lá, né, vai ficar tudo aqui, eu preciso investir, né, ver realmente o que Deus pretende que eu faça. Como isso é importante, irmãos. Algum irmão ou irmã talvez gostaria, né, de comentar estas realidades práticas de uma vida consagrada? É um rei, está vendo, irmão? Não é um profeta, é o rei Ezequias, né? A memória está, né, falhando. Obrigado, irmã Lourdes, né? Então ele viveu mais 15 anos, por quê? Ele orou e pediu, e não foi, né, na frente daquele homem que chegou ali, eu vou morrer, não, ele esperou o homem sair, foi lá, né, deitou, só ele fechou a porta do seu quarto e falou de coração ao Senhor, e o Senhor concedeu mais 15 anos. Algum irmão ou irmã talvez gostaria de comentar alguém, né, sobre vidas consagradas, né, alguma atitude que demonstra isso, algum versículo na Bíblia, né, algum que a gente lembra, irmão José? Ora, não podemos isto ser contentado, nada de contribuição, convém que vós mantenha calma e nada façais precipitadamente. Isso faz parte do evangelho, né, não? Às vezes não tem guerra aí, que nem quando, já foi falado aqui, mas não sendo igual Jesus, não sendo imitador.
Jesus estava no bairro com o pessoal lá, e veio aquela tempestade, todos os homens que é pecador, mandou acordar, Jesus, acorda então, né? Tudo precipitado, Jesus, calma. Ele acordou e calmou a tempestade. É mais ou menos por aí, a gente sabe explicar, mas é mais ou menos isso. Muito bom. O Senhor falou de Deus, volta, aquela coisa que nos teve, ele não sabe o que está acontecendo. Mas o Espírito de Deus não opera precipitadamente. Exatamente. Então, lá, me ensina muita gente. Muito. Você falou a água, você já falou. Falou que tem água, isso muito muda, não dá valor, eu acho que não. Mas a água você já falou. É cuidado com Deus, Pai Todo-Poderoso. A água ela mata a sede, ela limpa, ela refresca, então ela faz muita coisa. Muito. É um símbolo, né? É muito importante. Então, o irmão comentando, né, sobre a dificuldade que a gente tem, né, estar precipitando em fazer as coisas. Isso é um dilema que todos, sem exceção, enfrentamos. Inclusive, Jesus enfrentou ao passar pela cruz. Senhor, é realmente isso? Tu não podes me livrar? Mas eu me lembro, né, no início da minha caminhada a seguir os passos de Jesus, a dificuldade que eu tinha, mas realmente eu tenho certeza da minha salvação pela misericórdia e graça de Deus e recebia Jesus. Mas aí eu ficava pensando, o que será que Deus quer da minha pessoa? O que Ele quer que eu faça para a minha família, que eu fui o primeiro a entregar a minha vida a Jesus no nosso lar ali, eu, minha esposa e mais 3 filhos. Eu ficava pensando, imaginando, e você chega, às vezes você precipita. Nossa, eu fiz a decisão, e orava pelos meus filhos, pela minha esposa, e a minha esposa estava passando os dias, os meses e nada, misericórdia. Eu olhava muito para Atos 16:31. Crendo em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, a precipitação, como informa o irmão José, era terrível. Mas isso me ajudava, a consagrar-me ao Senhor, para ouvir do Senhor, Calma, servo, é a meu tempo. Olha, não pegue a sua esposa lá, amarra ela, leva para a igreja. Não, isso não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Então, enchei-vos do Espírito. Isso falta um pouquinho, Nós não podemos, amados irmãos, desistir nunca, porque é o que disse o autor da lição no final dela, sem o Espírito Santo nós não podemos, não conseguimos fazer nada para Deus. Essa é a realidade. Então, nós vemos uma coisa interessante, nestes versículos que estaremos lendo. Vamos pegar um texto básico e lermos, para entrarmos agora na nossa lição. Abra comigo as suas Bíblias para 1 Pedro capítulo 2. Vamos ler baseando-nos, e vamos usar também os contextos, mas vamos ficar baseados em 1 Pedro 2, 1 a 3. 1 Pedro capítulo 2, verso 1 até o verso 3. Vamos colocar em pé e apresentar nossas Bíblias ao Senhor, recitando Hebreus 4:12. 1 Pedro 2, versículos de 1 a 3. 1 Pedro 2, 1 a 3. Recitemos a nossa divisa. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu lerei os ímpares, os irmãos, os pares, responsivamente. Vamos lá, 1 Pedro 2, 1 a 3. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Vamos lermos todos o 3? Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Podeis então assentar. Amados irmãos, quando nós nos baseamos nesse
texto da palavra de Deus, nós tiramos muitas, olha, poderíamos ficar, somente nesses versículos, e certamente muitas e muitas lições, nós poderíamos tirar dele, com certeza. Então aqui aponta, realmente para a vida, o nosso viver. Ele fala de um recém-nascido, e quando ele nasce com saúde, que fome o bichinho tem, não é verdade? Nós olhamos, mas olha, dá gosto de ver uma criança quando vem ao mundo com saúde se alimentar. E quando a mãe às vezes está lá dando banho, preparando a criança para a amamentação, e ela começa a chorar e ficar nervosa e tudo, quando ela pega, e começa a mamar, misericórdia. Então ele fala exatamente desse desejo, apontando para um recém-nascido, um bebezinho, tem saúde, esse desejo natural. Isso quer dizer o quê? Vida, viver. Então expressa um comportamento determinado. A criança, embora ela não saiba falar, não saiba pedir, dizer, pai, mãe, eu estou com fome, mas que demora, não termina esse banho mais. Não, embora ela não saiba nada disso, ela é determinada. Ela sabe na sua mente, no seu coraçãozinho tenro, que ela carece daquele alimento, e o organismo naturalmente expõe esta dependência do alimento, do leite, o recém-nascido. Então, as práticas de um convertido a Cristo, prezará a separar do que não agrada o seu Senhor. Isso é realidade. E acha que uma mãe se agrada de ver o seu filho com fome? Às vezes está ali no primeiro filho, como diz marinheira de primeira viagem, e está toda enrolada, não consegue ali, arrumar o bebê para mamar. Ela não fica satisfeita em ver aquela espera e quer agradar o seu filho, e amamentá-lo. Então, principalmente olhando tanto da parte do bebê recém-nascido quanto da mãe, nós vemos que a vida é uma realidade, e as ações da mãe, claro que infelizmente, tristemente, como afirma a palavra de Deus, pode até a mãe esquecer do filho que nasceu do ventre dela. O Senhor jamais esquecerá. Isso é fato, infelizmente existem mães, pais também nessa natureza, mas a mãe que tem a sua sã consciência e ama esse filho muito antes de pensar em ele vir ao mundo, vai agir realmente, separar aquilo que agrada o seu filho, e não só isso, o que é bom para ele. As crianças hoje em dia, o avanço de tecnologia e medicina, vemos o prejuízo de muitos alimentos, principalmente para crianças. Ai, mãe, mas isso é tão gostoso. O que a mãe vai fazer? Não, meu filho. Isso, nós temos que usar muito de vez em quando, porque é gostoso, mas a saúde, vai se embora. Então, tudo isso, é prezado tanto na mãe quanto ao bebê recém-nascido. Então, tanto, nós devemos prezar quando somos novos, recém-nascidos, e principalmente quando vamos crescendo e amadurecendo. Então, uma mente abrangente, Vejam o versículo 13, deixe-me ver se é deste mesmo, exatamente do capítulo 1. Capítulo 1, versículo de número 13, é o andamento da lição, capítulo de número 1 de 1 Pedro, versículo 13. Olha, portanto, cingindo os vossos lombos do entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente, olha que palavra maravilhosa, inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Então, quando a mente vai abrindo e vendo as coisas espirituais, esperai inteiramente, não é um pouco na graça. Mas como é que isso funciona na prática, amado irmão? Dá para explicar isso mais a miúdo para podermos entender um pouco mais? Realmente não é fácil de entender, mas é a característica da dependência e separação das coisas que desagradam a Deus. Quando fala inteiramente, por exemplo, nós vemos as injustiças reais, fatos, dentro da nossa política, a corrupção existente. Nós vamos crucificar todo mundo, falar que ninguém mais presta, não tem um político que preste mais aquilo. Vamos chegar onde? Não é muito melhor aplicar uma das bem-aventuranças que encontramos em Lucas e Mateus em nossa vida espiritual? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Então, como
é que nós vamos fazer isso na prática, para podermos entender a vida separada, que não está crucificando o mundo inteiro, não existe mais ninguém que presta, sou eu que sou bom, né? Quando eu falo desta maneira, eu estou dizendo exatamente isso, só eu sou o bom, né? Não tem político, não tem mais ninguém que presta, não. Né? Quando nós aplicamos essa bem-aventurança na nossa vida física, né? Isso muda todo o quadro. Sede e fome de justiça. Nós não vamos concordar com a injustiça, mas esperar em Deus. Lembram do arcanjo Miguel quando disputava aqui mesmo em Pedro, não me lembro exatamente o endereço, né, próprio, ele disputava o corpo de Moisés, acho que é em Judas, e diz a palavra de Deus que ele não ousou pronunciar juízo contra Satanás. Não, o Senhor te repreenderá. Sede, fome de justiça e não concordar com a injustiça. É que Paulo escreve em Romanos: não vos conformeis. Você pega uma forma, fazer um bolo bonito de coração, quantas formas tem, né? Às vezes fazem, as mulheres, as boleiras principalmente, são ágeis, hábeis e fazem aqueles bolos maravilhosos, bem montados, né? Não vos conformeis. A conformidade com o mundo é muito grande, irmãos. Quantas pessoas afirmam e literalmente agem: não, eu não voto para mais ninguém, porque eu posso fazer o quê? Né? Isso é agir na dependência de Deus, na sabedoria de Deus, com fome e sede de justiça. Estão vendo? Não estou aqui condenando ninguém, todo mundo é livre, somos todos livres para agirmos da maneira que pensamos, mas precisamos, amados irmãos, raciocinar. Eu e qualquer um de nós agindo desta forma, estaremos contribuindo em 4 ou 5 lugares que nós encontramos na palavra de Deus. Olha, orai, intercedei pelas autoridades, clamai por eles, estejam colocando eles em oração na minha presença. Não existe ninguém que eu não permita que ele esteja lá. Então vejam que coisa interessante, isso tudo é parte, né, de estar consagrando, mente aberta, esperando inteiramente na graça do Senhor, mas fazendo alguma coisa, discordando com a injustiça, lutando, né, não condenando no sentido da totalidade, mas condenando. Isso não está certo, está fora dos princípios da palavra de Deus. Isso não vai ajudar a população na sua maioria, né? Isso chama-se sede e fome de justiça e posição, né? Posição. A pessoa que se converte a Cristo, nós devemos desenvolver, né, poder e autoridade no Espírito. Evitarmos de estar condenando as pessoas, xingando, por assim dizer, né, falando cada coisa que misericórdia. Não vai ajudar, né, realmente em nada. Algum irmão ou irmã gostaria talvez de falar, né, alguma coisa sobre estarmos, aí entra na questão do irmão José Coutinho, esperando. E você está aí, ora, e a coisa parece que cada vez está pior, né? Meu Deus, até onde vai isso? Algum irmão talvez gostaria de falar algo aí, né? Estarmos esperando em nossa mente. Aqui mesmo em Pedro fala dos deveres cristãos, fala da diferença. Depois ele fala: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação, mas por amor do Senhor, que é o rei como superior, quer os governadores, como por eles enviados para castigos dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, atenta a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e como livres, não como tendo a liberdade por cobertura da maldade, mas como servos de Deus. Pois ele fala: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos rigorosos. Então, né, dispensa tudo que comentar esse texto que a irmã Lourdes leu. Pedro, com a mesma inspiração no Espírito Santo, com toda a autoridade e poder, né, instruindo a que se sujeitemos às autoridades, independentes delas serem justas, injustas, né, até o ponto que nós honramos e glorificamos a Deus, né? Quando chega nesse ponto, às vezes nós temos que ter autoridade, irmãos, e maturidade, como Pedro. Olha, eu sei que vocês são autoridade, e ele fala com firmeza, mas julguem vocês aí,
Vocês acham mais importante a gente obedecer o que vocês estão dizendo ou a Deus? Isso impactou tanto, irmãos, com o poder e a autoridade, né? Creio que Pedro, né, talvez tivesse uma voz muito forte, como foi o nosso saudoso pastor Josué, mas certamente nesse momento ele falou: calma, porque ele estava arriscando a sua própria pele. E aquilo foi um efeito tão grande, impactou tanto, que aqueles homens, com sargentos, soldados, né, e chegaram lá: mas cadê Pedro? Ah, Senhor, como é que a gente ia prender aquelas pessoas? Eles falando o que estão falando e mostrando para a gente, né, o que eles estão fazendo, para quem? De que modo eu, comandante, com os meus soldados, iríamos prender aqueles homens? Então vejam, irmãos, quando nós usamos de autoridade, de poder no Espírito, né, com reverência, temor a Deus, aí nós passamos a agir, né, com a sabedoria de Deus. Palavra dura, muitas vezes, dita no lugar certo, né, que não menospreza ninguém, respeita a liberdade das pessoas estarem agindo, não é verdade? Então isso são características de uma pessoa que se separa para estar servindo ao Senhor, se preocupa com esse detalhe, né? Como eu me preocupei, o irmão Laércio e os outros irmãos que estão aprofundando, né? E aquele desejo de conhecer cada vez mais, Senhor, né? Lembra de Paulo, ainda Saulo, quando ele cai do cavalo? Ele fica cego ali, mas qual a preocupação dele? Né? Alguém me leva para algum lugar, né? O que aconteceu com a minha vista? Chama lá um médico, certamente tinha uns bons, e ele tinha, né? Porque ele era bem de situação financeira. Não. Ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Estão vendo a diferença? E olha que Paulo, anteriormente, ele perseguia, matava os de Jesus, pensando em estar fazendo um trabalho para Deus. Quando, né, recém-nascido, aquele choro todo, pensemos no bebezinho que acabou de nascer, como o bichinho chora, né? Paulo estava nessa condição, mas ele teve, né, ali como Salomão, no seu pedido feliz para com o Senhor: Senhor, dá-me sabedoria. E Saulo ainda foi a mesma coisa. Senhor, o que queres que eu faça? E isso foi assim? Não. Ele teve que ir carregado, conduzido por outros, até certo ponto, ficou lá 3 dias, aí que foi-lhe dito o que ele deveria trazer. Mente aberta, esperando unicamente na graça que nos é oferecida na pessoa de Cristo, né? Então é interessante essa questão, né? Um convertido e consagrado a Cristo, ele cuida das afeições e distrações da mente. Quantas coisas a minha e a sua, nossa mente constrói quando nós estamos vendo coisas, ouvindo comentários. Quantos vídeos maldosos nós vemos aí, infelizmente a maior parte deles com relação à nossa política, não é verdade? Pessoas que querem se aproveitar, crescer, ter nome, dar uma que entende mais que todo mundo, né? Muito triste, são muito tristes estas questões, né? Então, olha a nossa afeição, distração da nossa mente, quando essa distrai facilmente. Isso, né, quando ele fala, lembra, né, ao Pedro mencionar algo que chamava muita atenção, quando ele fala cingindo, né? Lembra então, sabe aquelas túnicas esvoaçantes que os árabes e os judeus usam? Então aquilo parece, né, um véu colocado na cabeça, então eles amarravam alguma coisa, porque lá venda bastante, e aquilo às vezes saía até da cabeça. Então, para evitar, né, isso, ele usa exatamente esse cingindo os vossos lombos, né, vossos entendimentos. Então está na mente, no coração, apontando para a cabeça. E Paulo, aqui Pedro, aliás, ele fala mostrando exatamente essa questão para entender, estar ligando, né, aí uma coisa com outra. Então eu devo caminhar, né, encaminhar minha mente a cingir-se, né, me disciplinando na obra do Senhor, lutar contra Satanás. A nossa luta, amados irmãos, como nós temos a dificuldade e a ansiedade que o irmão José Coutinho estava comentando, é muito grande. Eu e todos nós temos dificuldade de separar essa luta, porque muitas delas, elas são físicas. Por exemplo, no tempo do frio,
Quando a escola bíblica era 9 horas da manhã e amanhecia aquele tempo frio, gelado, aquela geada, então vemos que isso custava-nos algo, né, a estarmos investindo, ou seja, abrimos mão e abrimos muitas vezes de estarmos no conforto para investir a estar na presença do Senhor, mudando a nossa mente, a nossa maneira de estar vendo, valorizando aquilo que realmente tem o seu devido valor. Mas envolve, né, o meu físico, os nossos físicos. Amanhã, olha, pode estar, né, chovendo canivete, como diz o velho ditado, que eu vou para a escola bíblica. Lembra o tempo de chuva? Hoje nós temos a facilidade dos carros. Antigamente o irmão José vai lembrar dessa questão. Morava em sítio, aquela chuvarada, irmãos, começava lá para o dia 15 por aí de novembro e até fevereiro, todo dia garoando e chuva pesada, né? E as pessoas saíam convertidas alegremente, e molhavam e chegavam onde tinham pessoas convertidas em comunhão com o Senhor, e glórias a Deus, e cantavam, louvavam, estudavam a palavra de Deus, e até hoje acontece isso. Não ficou lá para o passado, louvado seja o Senhor, porque o Deus é que constrói a sua igreja, Jesus Cristo a forma, traz aqueles que hão de se converter até ela, não é verdade? Então louvado seja o Senhor, isso não foi, Deus sempre levantou em Cristo Jesus e estará levantando hoje e levantará no amanhã, pessoas que se dedicam, que, né, fazem realmente de tudo para estarem vivendo para a pessoa de Cristo. Algum irmão ou irmã talvez gostaria de comentar algo aí, né? Nesta visão que estamos tendo, né? Esse desenvolver o Espírito cabe, né, a cada um de nós. Olha o início das primeiras letras do versículo 1 de 1 Pedro 2, né? Deixando. Então não dá para me deixar a bolsa da irmã Rita que está com ela aqui e ir até ela, né? Está com ela, ela carecerá de fazer, né, isso fisicamente. Então tem muitas coisas que são espirituais, sim, mas muitas delas, e digo que uns 60% são físicas e materiais. Exigem tempo, investimento, às vezes custa dinheiro, né? Imagine hoje para viajarmos para um congresso, as pessoas que vão. Quanto que você tem que investir? A estadia lá, o preço que está a passagem, vamos pensar daqui para Niterói, que muitos acontecem naquela região, né? Então, muitas delas acontecem espiritualmente. Muita oração, jejum, clamor, confiança, perseverança, saber que Deus estará agindo segundo a sua boa vontade. Mas muitas delas, diria que mais de 60%, exige de cada um de nós. Deixando, pois, todo, né, a malícia, todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, aí depois do deixando vem desejai. Entra tanto na questão espiritual quanto, né, em investir a fazer algo para entender, Senhor, o que Tu queres que eu faça? Senhor, o que eu estou fazendo? Tem sido uma bênção para Ti? Ó Deus, confirma isto. Use alguém para estar falando a verdade para mim, não aquilo que eu quero ouvir, né? Mas a verdade, porque eu preciso ouvir se eu estou sendo uma bênção para Ti, ou estou sendo um tropeço na Sua igreja, né? Tenho impedido as coisas acontecerem do jeito que é necessário. Então, muitas vezes, essa oração sincera carece de ser feita, né? Esta autoração a cada um de nós, que às vezes eu penso estar fazendo tudo tão bem feito, e chega o irmão, olha o irmão não está, né, lá em cima fazendo as coisas tão perfeitas no Espírito, como o irmão tem imaginado, não, né? Não tem sido tanta bênção. Então, como esta posição também é importante, e ela se encaixa como luva nesses dois versículos, principalmente desejar. Quando fala deixando, o que eu preciso deixar e o que eu preciso continuar? Né? Isso é muito claro. Por exemplo, a irmã Lourdes, ela tem, graças a Deus, dentro da limitação, habilidade com música. Aí ela, não vou deixar, né, o piano de lado e vou só cantar. Opa, irmã, mas vai ficar um pouco complicado. E a tonalidade, a altura? Né? Então, estão vendo? Tem coisas que nós precisamos e devemos deixar, agora tem coisas que não. Nós precisamos continuar
com aquilo, né? E às vezes veio antes da conversão, antes de 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo nova criatura é, as coisas passaram, mas tem coisas no passado que elas vão continuar. Paulo deixou de usar das suas habilidades nos trabalhos do Senhor, que ele usava antes de converter ao Senhor, muitas delas não, né? A sua habilidade em falar, em constranger pessoas, né? A sua autoridade que ele tinha galgado aos pés de Gamaliel, e era alguém importante, conhecidíssimo lá, Saulo era, né? Entre os fariseus e também os saduceus. Ele usou muitas coisas. Então, quando ela fala deixando e desejando, nós precisamos conseguir o equilíbrio entre essas coisas. Entre o que eu preciso deixar, né, e o que eu preciso adquirir novamente. Entre o que eu preciso, não posso deixar, mas preciso continuar com aquilo. Né? Algum irmão ou irmã talvez gostaria de comentar algo aí, né? Sobre essa questão, como isso é difícil, né, irmãos? É desafiador. Né? Mas é necessário. Algum irmão ou irmã talvez gostaria? Então, né, aí, irmão José? Não é ruim não, né, irmão? Acontece. Exatamente. E é interessante, quando nós estamos esperando no Senhor, acontecem umas coisas que às vezes passam anos e a gente não acredita que aquilo realmente aconteceu. É o testemunho sempre que eu dou desse carro que o Senhor nos deu. Eu e a irmã Rita não comentamos com ninguém, às vezes a gente ia, minha mãe não dirigia esse carro, como os irmãos sabem, né? E ficou lá, e eu comentei naquela semana, e a irmã Rita, puxa vida, né? Pensou se a gente pudesse comprar esse carro. Mas para a gente estava fora de questão totalmente. Aí chega, conversa com a irmã, esposa do pastor, ó irmã, vamos orar, quem sabe, né? Irmãos, passou uma semana. Reúne os meus irmãos, né, meu irmão, minhas irmãs, e decidem e deram literalmente aquele carro para nós. Então, né, é uma coisa que até hoje aconteceu, você olha, não acredita e não conforma, né, realmente com aquilo que Deus fez. Incredulidade da gente, pedimos a Deus, mas, né, Deus honrou a nossa não fé. Pelo menos eu falo por minha parte, talvez a minha esposa, né, que me ajudou nesse ponto, não, eu acredito. E foi a nossa salvação, por isso que é importantíssimo nós estarmos, né, orando ao Senhor. Olha o versículo 17 do capítulo 1, né? Quando nós procuramos desenvolver uma consciência terra, né? Olha o 17 do capítulo 1 de 1 Pedro. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, olha aí a nossa responsabilidade, desafio. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmãos, quando nós investimos e procuramos dentro da nossa limitada condição a ser uma bênção e servir a Deus, Deus faz coisas que nós não acreditamos depois que passa anos. Isso é fato. Por isso que ele diz, olha, não tem ninguém que deixou pai, mãe, irmão, avó, tio, esposa, por amor de mim, que não receba nesta vida 100 vezes mais, e depois a vida eterna. Então, às vezes, não é que nós vamos receber 100 vezes mais, aí vai juntar todos os meus irmãos lá, né? Cada um tem o seu carro, vai dar os carros deles todos para nós, não é nesse sentido, claro que não. Mas como Paulo, quando ele pergunta ainda que ele era Saulo, Senhor, o que queres que eu faça?
Ele não comeu, não bebeu durante 3 dias. E o Senhor sustentou ele naquele desejo de entender por que ele tinha caído do cavalo, se ele realmente estava seguindo, se era Cristo que havia falado com ele. Então tudo isso estava em confusão na mente e no coração de Saulo. E ele não desistiu. Então não é que Deus vai suprir todas as nossas necessidades físicas, não. Ele diz: olha, eis que estou convosco todos os dias. Ele vai nos manter na calma, né, na medida que nós investirmos. Porque quando ele fala aqui, né, nós andarmos em temor, às vezes nós entendemos com medo de Deus. Se eu parar de ir na escola bíblica, pode cair um castigo de Deus sobre mim. Deus, né? Lá está escrito que Deus chicoteia aquele que toma por filho. O negócio não vai ficar bom, né? Não nesse aspecto, mas temor em respeito, né? Respeito à pessoa de Deus. O que é um respeito? Pensar, né, nas instruções que Ele deu, nos mandamentos, os princípios que Ele deixou, como é que nós podemos encaixá-lo em nossas vidas, andar em temor durante a nossa peregrinação. Senhor, não sou deste mundo. Quantos aqui já levou prejuízo financeiro, né? Eu levei vários. A irmã Lourdes, e quantos? Então eu entreguei para Deus, aquele ficou para trás. Muitos deles eu nem me lembro. Às vezes vem uma pessoa que sabe do assunto, puxa vida, aquilo lá nunca mais você conseguiu receber. Eu falei, não, o quê? Nossa, eu já até esqueci desse negócio, né? Até esqueci. Alguns, eles ficam, né, remoendo, isso é natural do ser humano, né? Mas durante a nossa peregrinação, nós lembramos, que serviço, né? Olha aí, 5 mil, 3 mil, 2 mil reais que eu perdi, o que é isso? Olha o que a palavra de Deus diz, né? Mais vale uma alma do que os tesouros de toda a face da terra. Então, quando Deus permite que nós passemos, e todos, praticamente sem exceção, passarão por perdas, principalmente financeiras, isso nos leva também a pensar na nossa peregrinação. Não somos deste mundo. Se Deus permitiu, quem sabe, e com certeza Ele estava, né, permitindo para ver, não ver que Ele é onisciente, Ele sabe, mas para dar oportunidade em como eu e cada um de nós agiríamos dentro do acontecimento e do ocorrido. Mas por que você não leva isso para advogado, leva isso para fora, não, toda essa questão. Quando nós tememos a Deus, às vezes, dependendo de quem nos expõe isso, nós nem comentamos nada, né? Eu acho que isso não compensa, mas eu vou pensar no que você está falando, para não discordar totalmente, dependendo da pessoa, mas estamos na bem-aventurança. Agir com sede e fome de justiça, né? Desenvolver um espírito sóbrio, sabendo que nós estamos aqui peregrinando, nós não temos morada, não temos vida permanente, nada literalmente é nosso. Nós apenas administramos por um tempo, depois passa para o filho, do filho passa para o neto, né? E tudo aqui fica, né? Conter também um coração calmo, é o que diz a parte D do versículo 13, né? Graça se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Então, esse coração calmo, né, está aí no finalzinho do versículo 13 do capítulo 1, na revelação de Jesus Cristo. No mundo tereis aflições, eu não vou tirar de vocês os problemas, isso é fato, realidade. Mas quando nós lembramos que tudo isso vai passar, Jesus vai se revelar em toda a glória, nós esperamos isso, aqueles que receberam a Jesus, como isso muda, né? Encher-me de entusiasmo santo, né? No mundo sem Cristo não existe esperança, diz o autor da nossa lição. Você pergunta para uma pessoa, aquela pergunta do início, olha, se você soubesse e eu soubéssemos que fosse morrer hoje, amanhã, né? O que a gente ia fazer hoje? Deus me livre, não fala isso não. Meu Deus, deixa eu ir embora, né? O mundo, as pessoas, criaturas que não têm Cristo, não têm esperanças. Enquanto que, pela misericórdia e graça, chegamos a Cristo, veja a esperança.
Nós sabemos que Ele vai se revelar, Ele não pode mentir, Ele prometeu, Ele tem demonstrado isso a cada dia em nossas vidas, vendo coisas que diretamente Ele fez para cada um de nós, outras que Ele não fez, mas nos sustentou durante, não é verdade? Então, que maravilha é, né, nós olharmos para esta questão, né, conter este coração calmo, esperando na graça do Senhor Jesus Cristo. Ter também uma disposição amorosa. Veja o capítulo 1 ainda de 1 Pedro, versículo 22. 1 Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para que o amor fraternal não fingido, amai-vos cordialmente uns aos outros com um coração puro. Então, purificando, olha aí a ação, a natureza da vida espiritual, a ação de cada convertido, as vossas almas pelo Espírito na obediência. Então, não é a bênção que nós pedimos, louvado seja o Senhor, Ele deu no carro. Está aí o carro, que bênção é, né? Mas às vezes vem aquela provação, pedimos, né? O Senhor parece que fechou os ouvidos, não ouve a nossa oração, mas obedeçamos o Senhor. Senhor, por que o Senhor não concedeu esse livramento, não me deu isso? Não. Orando, confiando e seguindo, sabendo que Ele está nos sustentando. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Algum irmão talvez gostaria de comentar algo, principalmente neste versículo, né? Estar, né, à disposição do Senhor, né? Não aquilo que nós queremos, desejamos, almejamos, né? Mas com amor, pelo que o Senhor pode soberanamente responder ou não. Algum irmão, irmã, gostaria de comentar algo? Difícil. E finalmente vamos pensar agora em algo que Tiago, ele fala muito, né, sobre a nossa boca, língua, o que forma a nossa voz. Uma boca apurada, diz o autor da lição. Então, é triste, né, quando nós olhamos ainda para esse versículo de número 1, hoje nós ficamos bastante só no texto, né? Fala sobre murmurações. O que seria isso, né? Nós pensamos, por exemplo, em falatórios. Outra coisa, fuxicos, né? Então, uma boca apurada. E às vezes nós ouvimos até pessoas que às vezes não têm muita maturidade, ainda não cresceram, isso é normal e natural. Às vezes a pessoa começa a falar sobre as coisas e começa, o que é um fuxico? Às vezes é algo que nem é uma realidade, a pessoa, nossa, mas será que isso não é por causa daquilo? Então isso é denominado fuxicos. E quando alguém amadureceu um pouco mais espiritualmente e ouve um imaturo que está crescendo, fuxicando, aí nós procuramos pisar no freio, brecar e, interessante, eu posso falar qualquer coisa, né, a um recém-nascido, uma criança, que ela vai entender? Espírito de oração, desviar o assunto naturalmente e às vezes, se Deus permitir naquele momento falar alguma palavra que possa edificar, né, e fugir da questão, porque senão, irmãos, eu e qualquer um de nós também entramos nesses fuxicos, não é verdade? Puxa vida, sabe que eu não tinha parado para pensar no que você falou? Olha, pode ser mesmo, né? Fuxicos. Nem sabemos direito o que está sendo falado e embalamos atrás. Conversações indecentes, elas estão todas embutidas nesse versículo de número 1, claramente, né? Malícia, engano, fingimentos. Puxa vida, você viu aquilo que aconteceu lá? Às vezes nós vemos claramente, e como diz a próxima palavra, que por inveja, não, eu acho que ela não esqueceu daquilo, não, ela falou que lá, só de boca para fora, ela não perdoou, né? Por inveja, como disse essa palavra aí, né? Eu finjo, e vi claramente que realmente a pessoa se arrependeu, confessou, abandonou, está alegre, com vigor no espírito. E finjo, que é a palavra, né? E fingimentos e invejas, fico com inveja do que ela foi capaz de fazer pela sabedoria de Deus, dependendo do Espírito, e falo e finjo o contrário. Então, olha, irmãos,
como Tiago escreve, né, sobre a nossa língua. Ele fala, olha, existe um homem, ou mulher, ou adolescente, ou criança no mundo que consiga dominar sua língua? Se tiver, ele diz, esse é perfeito. Porque, irmãos, é um segundo que nós esquecemos de vigiar, o negócio já foi. Já falamos algo, já ferimos as pessoas, algo no lugar errado, palavra errada, como isso realmente, né, é terrível. Então são essas algumas características, né, da nossa vida ou da vida de um convertido ao Senhor que procura estar, né, se consagrando. Mente abrangente, desenvolver um espírito sóbrio, conter um coração calmo, desenvolver uma consciência tenra e ter disposição amorosa de servir a Cristo e principalmente procurar apurar a nossa boca, a nossa língua, né, para estarmos então falando. Falar em só palavras que são para edificação, palavras boas. Que conselho maravilhoso e princípio que nós encontramos dentro da palavra de Deus, não é verdade? Quando nós conseguimos administrar, porque é difícil. Aquele fuxico, nós vamos quase que embalando, opa, né? Pisamos no freio e entramos com palavras doces. Mas e se realmente, né, aconteceu isso? Vamos pensar, vamos orar, vamos aguardar os resultados finais, porque pela árvore se conhecerá o fruto, não. Pelos frutos que a pessoa dará daqui para frente nós vamos conhecer. Então não vamos julgar as coisas antes do tempo, não, né? Mas vamos esperar então no Senhor. Se Cristo não voltar, né, até a nossa próxima lição, estaremos estudando sobre a grandeza da nossa redenção, né? Olhando para a grandeza da nossa redenção. Nós vamos estar ainda no capítulo 1 de 1 Pedro e usarmos por base nessa sétima lição os versículos 18 a 21 de 1 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1 de 1 Pedro, 18 a 21. Pai, neste momento nós mais uma vez chegamos a Ti em oração. Gratos somos, ó Pai, por ricas lições que nos ensina cada vez que nós procuramos, na dependência de Ti, com Sua sabedoria, compreender a Sua santa e bendita palavra. Obrigado pela minha vida, ó Deus, pela vida dos meus irmãos e irmãs, as pessoas que têm sido conosco também nesta comunhão contigo através da transmissão, Pai. Louvado seja, engrandecido Seu santo e excelso nome, pelas lições que ensina a cada coração individualmente nesta manhã. É a nossa oração de gratidão mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos